Olá, queridos canal Apocalipse Final dos Tempos, 1º de dezembro de 2024. Amados, nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês um modelo de batalha espiritual. Eu já havia apresentado esse modelo que está aí no canal há uns 2 anos. É um modelo que eu aprendi com o pastor Valtenir Porto e é um modelo que eu passo para muitas pessoas, sendo que eu fui dar um voo aí com umas águias e eu aprendi uma série de outras coisas, e hoje eu tenho um outro modelo que usa aquilo que ele ensina junto com aquilo que eu aprendi com outras apóstolas. E em questão de honra, eu quero colocar o nome delas aqui, é a apóstola Larissa Argola e a apóstola Josilene. Eu vou deixar os links aí no primeiro comentário do canal das duas. Então, queridos, esse modelo de batalha espiritual que foi ensinado pelo pastor Valtenir, ele compartilha isso. Pedir perdão pelos pecados, colocar a armadura, aplicar o sangue do Senhor Jesus, dar ordem aos demônios para que eles fiquem amarrados, amordaçados, imobilizados por 24 horas. E aí a gente pede a ação do Espírito Santo sobre a pessoa, porque é ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então essa pessoa vai estar livre da ação de demônios e o Espírito Santo ministrando sobre a vida dela. E depois tem o agradecimento. Ok? Então, nesse voo que eu fui dar com essas águias, eu aprendi alguns itens a mais, então eu coloquei nesse novo modelo todos esses itens, ok? Então, antes de começar a fazer a batalha, eu coloco o chofar para tocar. O chofar, ele fazia parte das batalhas na época do Velho Testamento, então eu coloco também. Isso é algo muito pessoal. Outra coisa que é muito pessoal é o palácio de armamento. Assim como nós temos aqui o exército e eles têm as armas guardadas, no céu também existe um palácio onde todo o armamento está guardado e está lá organizado. Então, olha só, essa aqui é uma foto de um palácio que está lá em Madrid. E eu utilizo essa foto apenas de uma forma muito simbólica, porque eu creio que vão ser liberadas armas específicas do Palácio de Deus, onde ficam guardadas todas as armas. A outra coisa que eu também coloco é essa foto aí. É uma foto de uma mulher guerreira e o rei Jesus, o leão da tribo de Judá, dando todo o suporte para ela. Eu amo essa foto, então por isso ela participa da minha batalha. Ok? Então aí a gente vai agora para o passo a passo dessa batalha. Primeiro passo, pedir perdão pelos pecados. Você deve pedir perdão por tudo que você lembra e até pelo que você não lembra. E também pedir para que o Senhor possa revelar a você os pecados que você nem sabe que você comete, para que todos sejam conhecidos e assim você possa apresentar isso diante de Deus. A outra questão, a solicitação da armadura de Efésios 6, em que a gente vai apresentando item por item. O capacete, a couraça, o cinturão da verdade, enfim, apresentando todos os itens, ok? Depois, eu peço para que o sangue do Cordeiro esteja sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre os meus animais, sobre eletrodomésticos e plantas. E também peço para que o sangue do Cordeiro esteja sobre cada uma das pessoas pelas quais eu vou estar batalhando e também sobre a vida do meu irmão e da minha cunhada, porque são pessoas que estão muito próximas à minha vida e eles podem ser atingidos em função dessa batalha. Então, a casa deles, carro, animais, plantas, eletrodomésticos, tudo isso recebe o sangue do Cordeiro. Ok? Depois, eu peço o manto de invisibilidade, que está como base lá em 2 Reis 6,18, em que o profeta Eliseu ele faz uma oração pedindo para que os inimigos fossem feridos de cegueira. Ok, amados? Então, demônios impedidos também de perceber olfato, audição e resquícios de eletricidade. Da mesma forma como eles vão ser atingidos na visão, eles vão ser atingidos em outros órgãos de sentido.
resquícios de eletricidade porque nós somos feitos de átomos. Então, existe eletricidade no nosso corpo e os demônios percebem isso. Outra coisa, solicitação das armas espirituais. É o muro de fogo, eu também utilizo ela. Eu peço para que o muro de fogo esteja ao redor da minha casa, ao redor da casa das pessoas pelas quais eu vou orar e ao redor da casa do meu irmão e da minha cunhada também. Eu protejo toda a minha família em função dessa batalha. Seguindo, sim, então agora eu me apresento diante do tribunal de Deus. Eu coloquei aqui parte da oração. Pai, pela fé estou diante do teu tribunal e solicito tantas equipes de anjos e arcanjos para participarem dessa peleja. Porque isso vai depender de quantas pessoas pelas quais eu estou orando. O último jejum eu estava orando por 7 pessoas. Então eu pedia 7 equipes de anjos e arcanjos. E o Senhor ia colocar em cada equipe quantos anjos ele achasse por bem. Quantos anjos fossem necessários. Depois disso eu faço uma declaração. Chamamos todo o exército de Deus para o ataque. Que são aqueles que vão participar dessa peleja que o Senhor já fez lá nas regiões espirituais. Seguindo, aí vem uma solicitação específica. Pai, eu te peço que a partir de agora a minha voz seja ouvida nas regiões espirituais por todos os demônios que atingem essas pessoas. Em nome de Jesus. A essa altura, eu já estou com uma lista, com o nome das pessoas pelas quais eu estou orando e eu já estou dizendo o nome delas. Então, todos os demônios que estão atuando sobre a vida delas, em nome de Jesus, a partir de agora, vão ouvir. E vão ter que obedecer em um nome de Jesus. Seguindo, aqui é a ordem que é dada a eles. Eu dou ordem a todos os demônios. E por que a gente pode dar ordem? Por causa de Lucas 10:19, que diz, eis que vos dou poder. Nos foi concedido poder, então a gente pode dar ordem a eles. Eu dou ordem a todos os demônios que estão atingindo fulano de tal, que se ajoelhem, fiquem de mãos para trás e forças imobilizadas. Então, os demônios vão ficar numa situação de impotência. Aí vem a utilização das armas que estão na Bíblia. Esse modelo de batalha espiritual, ele utiliza os próprios versículos bíblicos para apontarem as armas e nós utilizarmos essas armas. Então, a primeira arma que eu utilizo são as setas inflamadas. E aí eu peço para o Pai, que venham as suas setas do seu arsenal, do seu palácio de armamento. E começo a falar os versículos bíblicos. E já para ele preparou as suas armas mortais. E porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Vibra os teus raios e dissipa-os, envia as tuas flechas e desbarata-os. Enquanto eu estou falando, as setas estão vindo do céu para atingir aqueles demônios. E isso, amados, é um movimento de fé. Então, quantos versículos de setas você conseguir encontrar, você pode colocar. Tem mais. Mas Deus atirará sobre eles uma seta e de repente ficará ferido. Mandou as suas setas e as espalhou, multiplicou os raios e os desbaratou. Detalhe, aqui apareceu mais uma arma, que são os raios. Então, na hora que eu falo isso, mandou as suas setas e os espalhou, multiplicou os seus raios e os desbaratou, os raios estão sendo multiplicados e estão caindo sobre os demônios. Ok, amados? A gente tem que acreditar nisso que está falando. Isso é batalha espiritual utilizando versículos bíblicos. A segunda arma que eu utilizo. Os demônios agora serão pisados. Lembra que eu pedi tantas equipes de anjos e arcanjos para poder participarem dessa peleja por cada uma daquelas pessoas? Então, vai ser uma equipe para cada pessoa pela qual nós estamos batalhando. E aí a gente pede para que aqueles anjos e arcanjos entrem em cena e comecem a pisotear aqueles demônios. Aí a gente fala os versículos que falam sobre pisotear. Eis que vos dou poder para pisardes serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada, absolutamente nada vos causará dano algum. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente.
Em Deus faremos proezas, porque é Ele quem pisará os nossos inimigos. Por ti venceremos os nossos inimigos e pelo teu nome pisaremos os que se levantam contra nós. E aqui a gente pode utilizar o nome das pessoas, o nome daquelas pessoas pelas quais a gente está batalhando. E aí a próxima, fogo, pedindo ao Senhor para que fogo caia sobre os inimigos, os demônios que estão ali amarrados de joelho. E aí a gente pode utilizar Salmos 50, verso 5, virá o nosso Deus e não se calará, um fogo será consumido diante dele e haverá grande tormenta ao redor daqueles demônios, né? Daqueles ali que vão receber o fogo. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso, e isto será a porção do seu copo. Tu os farás como um forno de fogo no tempo da sua ira. O Senhor os devorará na sua indignação e o fogo os consumirá. E a gente fala assim, com essa vontade mesmo, sabe, irmãos? Um fogo vai adiante dele e abrasa os seus inimigos ao redor. Então, os inimigos vão ser abrasados. E a gente ainda pode pedir, Senhor, abrasa 7 vezes mais, que aí eles recebem 7 vezes mais esse fogo. E o Senhor trovejou nos céus. O Altíssimo levantou a sua voz e houve saraiva e brasas de fogo. Aí, além de ter brasas de fogo, ainda tem saraiva, que são bolas de fogo. E eles vão receber as bolas. Então, outros versículos que a gente pode utilizar dentro da batalha espiritual. Coloquei aí, vocês podem verificar e colocar na listinha de vocês. Tem mais. Todos esses aí. E mais esses. Ok? Eu não coloquei todos aqui, porque senão ficaria muito comprido esse vídeo. Essa é uma forma específica de utilizar a batalha espiritual através de versículos bíblicos. E aí, depois disso, irmãos, a gente dá ordem para que esses demônios fiquem impotentes por 24 horas. Então, a ordem é essa. Eu dou ordem para que todos esses demônios fiquem presos, amarrados e amordaçados por mais 24 horas em nome do Senhor Jesus, que é conforme a gente aprendeu com o pastor Valtenir. E a gente ainda pode dar ordem para que eles não lancem setas de forma alguma de onde eles estiverem. Seguindo. Sim, isso aqui é a declaração da derrota. Mais uma vez perderam e não podem lutar contra o Cordeiro Santo de Deus, o Rei Jesus. O testemunho em breve virá. Nem coloquei aí, mas é para colocar. Vocês coloquem, por favor. O testemunho em breve virá. Isso aqui, irmãos, é muito importante. Eu repreendo todo tipo de ataque e contra-ataque contra a minha vida, a vida da minha família, a vida de todas essas pessoas pelas quais eu orei, no nome do Senhor Jesus. Isso significa que a partir daquele momento que você falou, os demônios não vão poder lançar nenhum tipo de ataque e nem contra-ataque. Eles vão estar aprisionados também nesse sentido. Então, você precisa falar isso antes do ataque chegar. E não esperar o ataque para depois dar a ordem. É antes, ok? O próximo passo é solicitar a ação do Espírito Santo para atuar na vida dela. Porque agora, aqueles demônios não vão estar atuando, eles vão estar presos por 24 horas. Então, a gente pede para que o Espírito Santo ministre através de sonhos, visões, revelações, levante pessoas, que a pessoa possa ver coisas assim, assistir pregações, enfim. É ele quem vai saber como essa pessoa vai ser corrigida e alcançada. Então, amados, depois disso é a finalização, o agradecimento, porque é através de Jesus que a gente pode fazer uma batalha espiritual dessa. É porque ele morreu na cruz e a partir daí a gente tem a autoridade em Cristo Jesus para fazer uma batalha dessas e prender a ação dos demônios e impedir a ação de cada um deles. Então eu agradeço, depois eu solicito para que todo fragmento de guerra seja retirado. Isso aqui é no mundo espiritual. Eu solicito uma nova armadura para mim, para cada anjo que participou dessa peleja e para os anjos que também estão aqui em casa guardando a minha vida. Então é nova armadura para todos eles. E também peço para que o Senhor traga proteção para a glândula pineal. A glândula pineal é onde acontecem os nossos sonhos.
eu peço para que um anjo possa estar guardando essa glândula, a fim de que eu não receba nenhum ataque durante a noite. E aí, irmãos, eu também coloco aqui alguns versículos para finalizar. Guarda-me como a menina dos teus olhos e esconde-me debaixo da sombra das tuas asas. Exalta-te, Senhor, na tua força, então cantaremos e louvaremos o teu poder. Sustenta-me conforme a tua palavra para que viva e não me deixes envergonhado na minha esperança. Esses são os versículos finais que eu utilizo. Então, amados, você pode fazer essa batalha. Detalhe, é muito importante que a pessoa esteja com a vida correta. Ela não pode ter pecados ocultos, coisas erradas, porque ela vai ser atacada. Então, você precisa corrigir as coisas primeiro, para que depois você possa entrar nessa batalha. E aí você pode batalhar por pessoas que ainda não se converteram, por pessoas que estão presas no vício, por pessoas que estão com a sexualidade atingida, todo mundo já sabe o que é, né? E por outros problemas que você sabe nitidamente que é ação de demônios. Ok, amados? Então, eu vou colocar aí no primeiro comentário tudo isso aí escrito, para que os irmãos que quiserem copiar e colar em algum documento seu, a batalha esteja aí disponível. Eu espero que todos nós, nesse tempo final, possamos ser batalhadores e sermos usados para vermos pessoas saírem das garras do diabo.